Meu nome é Luiz Fernando Perim, eu sou formado na 21ª turma, meu ano de graduação foi 1988 e eu escolhi medicina porque no fundo eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E eu lembro, essa é uma história engraçada porque eu nunca fui uma pessoa de gostar ou querer estudar muito, e quando eu cheguei para o meu pai e falei para ele que eu queria ser médico, ele quase caiu da cadeira, porque ele falou assim: mas como você vai ser médico? Você não gosta de estudar, você gosta de seus amigos, da turma, de gente, né? De sair, de passear, e você tem uma visão para estética, para arte muito boa. Meu pai era arquiteto e eu acho que no fundo ele queria que eu fizesse arquitetura. E aí eu comentei com ele: pai, como bom adolescente, eu falei: eu dou um jeito, eu não gosto de estudar, mas eu dou um jeito, eu vou virar médico. Aí ele só olhou para mim e falou: então estuda, porque você vai ter que estudar a vida toda. Eu falei: não, tudo bem, isso é um outro problema, mas eu quero ser médico. E por que eu pensei em medicina? Primeiro, por conta dessa questão de querer ajudar o próximo, e segundo, porque meu irmão mais velho já tinha entrado na faculdade de medicina, e ele é 2 anos na minha frente, e quando eu via ele estudando anatomia, eu achei aquilo muito interessante. Aí eu falei: eu gostei disso e tem a ver com ajudar as pessoas, então eu quero fazer medicina. Bom, fiz a faculdade, amei fazer a Santa Casa. A Santa Casa, ela teve um sabor muito especial, não só para mim, mas para minha família. Por quê? Porque minha mãe, quando ela era moça, menina, ela tinha trabalhado como voluntária no pavilhão Fernandinho Simonsen. Eu nunca tinha conhecido o prédio da Santa Casa, então quando eu passei no vestibular, que eu fui conhecer o prédio, que eu olhei aquele prédio, aquela construção, eu fiquei encantado. E minha mãe ficou emocionada porque ela lembrou da infância dela, quando ela ia com a mãe dela trabalhar como voluntária no pavilhão Fernandinho Simonsen. Então ela falou: para mim é um retorno às minhas origens. Meu curso de graduação foi um curso fantástico. Eu acho que a Santa Casa sempre foi uma faculdade de medicina muito humanista, e eu percebia a diferença que existia entre a Santa Casa e as outras faculdades, porque quando a gente presta o vestibular, qualquer aluno que é de São Paulo, o sonho dele é estudar na Universidade de São Paulo por vários motivos. Mas eu aos poucos fui percebendo que a Santa Casa, ela tinha um enfoque muito mais direcionado para cuidar do ser humano do que eventualmente um enfoque científico propriamente dito. E como isso tinha muito a ver com a minha personalidade, no sentido de gostar do ser humano e cuidar do ser humano, para mim ela teve um papel fundamental, porque justamente eu pude exercer na plenitude aquilo que eu mais queria como médico. E, por incrível que pareça, hoje esse é o meu diferencial dentro da minha clínica privada. Então, as pessoas percebem a diferença no atendimento, meus pacientes, a maneira com que eu explico um procedimento, a maneira com que eu cuido deles, a dedicação que eles sentem que eles estão recebendo. Então, meus pacientes falam: doutor, isso não é comum, isso não é normal. Aí eu falei: bom, aqui é normal. E eu faço isso porque o meu papel principal é o ser humano. O que vem do ser humano é consequência. Então, se eu estiver fazendo um bom trabalho, com certeza eu vou acabar tendo um retorno em todos os aspectos: aspectos financeiros, aspectos emocionais, aspectos que vão me satisfazer profissionalmente. E a minha carreira como médico, quando eu estava na Santa Casa, na faculdade, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia. Isso foi muito interessante. Por quê? Porque a Santa Casa, ela sempre foi uma faculdade
mais, entre aspas, cirúrgica do que clínica. Então a gente via com muito mais glamour a parte da cirurgia do que a parte da clínica. E logo que eu entrei, eu percebi esse clima. E eu, por ser uma pessoa ansiosa, eu queria resolver logo os problemas. Então chegou um paciente com um tratamento cirúrgico, a cirurgia vai lá, opera, resolveu, acabou e atende o próximo. A clínica tem aquela questão, vamos entrar com a medicação, vamos ver se funciona, o que não funciona, melhora, não melhora. Então minha personalidade era mais para ser resolutiva e eu estava numa faculdade que tinha esse apelo mais resolutivo. Então isso também convergiu para a minha decisão de ir para uma área cirúrgica. E na época, isso eu nunca vou me esquecer, tinha um professor nosso de cirurgia vascular, Dr. Walter Caracanian, também formado na Santa Casa, que ele dava um plantão no Hospital Zona Sul, que era no Largo 13 de Maio, e ele percebia quem eram os alunos da graduação, imagina, que já tinham alguma tendência ou habilidade para a área cirúrgica. E quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, ele já fez um convite. Ele falou, se você quiser fazer alguns plantões voluntários para ver se realmente é o que você quer em termos de cirurgia e tal, você pode acompanhar, tem um grupo de alunos que vai comigo para o Hospital Zona Sul, uma noite durante a semana, você entra às 6 horas, 7 horas da noite, eu não lembro agora o horário, e 7 horas da manhã a gente sai. E lá você vai estar em contato com pronto-socorro, com emergência, com urgência. Eu achei aquilo o máximo, né? Porque eu falei, imagina, eu estou no segundo ano da faculdade, eu já vou brincar de médico, né? Então eu achei fantástico e tinha um grupo de alunos mais velhos, desde o 5º ano até o 2º ano, e ele fez como se fosse um ambiente acadêmico fora da academia. Então a gente ia para o plantão e aí ele preparava para cada aluno, em uma semana, porque era um plantão semanal, preparar uma aula que falasse sobre algum assunto relacionado à cirurgia. Então, a falar de abdômen agudo, quais são os tipos de abdômen agudo, quando opera, por que opera, como que é o tratamento. E aí, durante o plantão, no horário calmo do plantão, quem preparou a aula tinha que apresentar para os outros colegas e para ele. E aí ele fazia os comentários em relação à aula, fazia as discussões. Então, logo no começo da minha graduação, eu já fui vivenciando toda essa parte cirúrgica de uma maneira muito intensa, aonde eu só teria, vamos dizer, essa intensidade a partir do 5º ano da faculdade, que é quando a gente começa o internato. Então, o nível de aprendizado foi muito grande. Além do que, do ponto de vista prático, a gente fazia algumas coisas que só faria no 5º ano da faculdade. Então, era uma experiência única, uma coisa que só fez aumentar o meu gosto pela área cirúrgica. Quando eu estava no 5º ano da faculdade de medicina, a gente fazia um plantão voluntário, que era um plantão que a gente trabalhava como médico interno no Hospital São Luís. Então o Hospital São Luís ele tinha um grupo de médicos internos que ajudavam outros cirurgiões quando eles chegavam no hospital sem equipe cirúrgica. E a gente ajudava em todas as cirurgias, né? Desde o mais comum era partos, né? Então parto cesariano, mas também ajudava alguns cirurgiões que atendiam as emergências do pronto-socorro. Então entrei em cirurgias ortopédicas, oftalmológicas, vasculares, e aí uma delas foi cirurgia plástica. Então um colega que estava de plantão teve um caso de uma fratura de mandíbula, e aí ele estava sozinho, aí ele falou, tem algum interno de plantão? E eu estava de plantão, e aí ele me chamou, e eu fui ajudá-lo na cirurgia, e eu, muito curioso, achei aquilo muito interessante e comecei a perguntar para ele um monte de coisa em relação à cirurgia, por que fazia, por que não fazia, qual a indicação, como era o tratamento, como era o segmento. E como eu já tinha uma certa habilidade cirúrgica, ele também percebeu que eu era habilidoso naquilo que eu fazia. E aí ele falou para mim, poxa, você
está muito interessado nessa área, né? Você já pensou em fazer cirurgia plástica? Eu falei, olha, é a primeira vez que eu entro numa cirurgia plástica, mas eu estou achando isso o máximo. Eu acho que, como especialidade, é uma especialidade que me interessa bastante. Quando eu falei isso com ele, ele chegou para mim e falou, olha, eu faço um ambulatório de cirurgia plástica no Hospital do Ipiranga, na Avenida Nazaré. Se você quiser, você pode me acompanhar. Eu faço um ambulatório e faço algumas cirurgias. Eu falei, olha, eu ainda estou na faculdade, porque eu estava no 5º ano, internato, uma série de coisas. Mas eu vou ver se consigo algumas brechas para poder te ajudar, porque eu tenho interesse e eu gostaria de vivenciar mais o dia a dia de um cirurgião plástico para realmente ver se é o que eu quero fazer de especialidade. E aí fui lá eu para o Hospital do Ipiranga e comecei a ajudá-lo a fazer o ambulatório. E aí eu começava a ver todos os problemas relacionados à cirurgia plástica, então desde os queimados, as crianças com fissura lábio-palatina, as malformações congênitas, os casos de alteração do corpo pós-gestacional, pós-aumento de peso e perda de peso, e comecei a me encontrar naquilo, porque eu comecei a perceber que o cirurgião plástico, muitas vezes, ele é muito mais um médico de alma do que de corpo. Ele mexe um pouquinho no corpo, mas ele trabalha com algo que é muito maior do que isso, que é chamado autoestima. Então, isso me abriu uma outra perspectiva em relação à cirurgia plástica. Eu falei, nossa, para mim essa especialidade é completa, por vários motivos. Primeiro, porque você consegue tratar algo que é intangível, que é a autoestima. Como é que você julga o que é mais bonito, mais feio, melhor ou pior, para quem já tem uma deformidade, quem está corrigindo? Então isso para mim é algo mágico. Segundo, que de todas as especialidades cirúrgicas, ela é a mais geral que existe. Por quê? Ela trata desde o recém-nascido até o último idoso. Ela trata tanto de homem quanto de mulher. Ela trata desde a ponta do dedo até o fio do cabelo, ou seja, mexe no corpo todo. Então é uma especialidade que, se você quiser, não tem rotina. Você pode fazer tanta coisa diferente dentro da mesma especialidade que você está sempre abrindo novos universos e novas perspectivas. Então eu me encontrei, eu falei, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero me desenvolver como médico. E assim foi, tanto que quando eu prestei a prova para a residência, prestei para cirurgia plástica e felizmente deu tudo certo. Fiz a residência também na Santa Casa, que é uma excelente residência de cirurgia e de cirurgia plástica, porque o grupo é pequeno e a gente roda o hospital todo. Então a gente atendia e cobria toda a Santa Casa. Trabalhei muito como residente e isso aumentou ainda mais a minha capacitação como médico, minha percepção de várias questões e vários problemas, desde sociais até técnicas. Então eu devo muito à Santa Casa em relação a todo o aprendizado que eu tive, e um agradecimento especial aos meus mestres que sempre me apoiaram e me ajudaram e que, de uma maneira geral, me fizeram chegar onde eu cheguei. Só que uma coisa muito interessante foi quando eu terminei a residência, porque a cirurgia plástica, elas são, depois dos 6 anos de graduação, mais 5 anos de especialização. Então eu fiquei 11 anos dentro da Santa Casa. Aí eu olhei para mim mesmo e falei, se eu ficar aqui direto eu vou enlouquecer. Eu tenho que conhecer o que existe fora da Santa Casa. E foi quando eu terminei a residência e resolvi sair da Santa Casa, cortar o cordão umbilical. E aí eu pude ver um outro lado da cirurgia plástica que eu não via, que era o lado mais privado, o lado mais da cirurgia estética. Comecei a ajudar alguns cirurgiões mais velhos do que eu, que faziam essencialmente cirurgia estética. E tive um outro aprendizado num outro setor, que foi justamente a cirurgia estética.
e que também achei fantástico justamente por quê? Porque ser mais médico de alma do que de corpo. Poder trabalhar com expectativas diferentes, pessoas que são sadias, normais e que querem estar melhor. E a responsabilidade é diferente, porque não pode ficar igual ou pior, tem que no mínimo ficar melhor. Então você precisa se aprimorar mais ainda tecnicamente para tentar chegar nesses resultados sem piorar ninguém ou trazer algum outro tipo de problema. E assim foi, e eu trabalhei com esse cirurgião mais ou menos uns 7 anos, e veio o segundo corte de cordão umbilical, quando que eu descobri que eu poderia caminhar sozinho. Foi quando, por questões pessoais, apesar de trabalhar com ele bastante tempo, ele por um momento ficou alguns meses sem me remunerar em função daquilo tudo que eu estava fazendo de trabalho e tal. Aí depois de 3 meses ele falou: puxa, você desculpa, eu já organizei minha vida tal, vamos sentar, eu quero te remunerar, tá tudo certinho, você não vai. E eu continuei trabalhando normalmente, independente de remuneração ou não. E aí, quando ele me remunerou, eu olhei, nossa, né, 3 meses deu uma boa acumulada, que bom, né, vai ser um bom valor. Mas eu cheguei para esse colega e falei: você não sabe o favor que você me fez. Ele ficou até meio assustado e falou: como assim? Eu falei: você fez eu provar para mim mesmo que mesmo sem receber os honorários que você me paga, eu consigo caminhar sozinho, com as minhas próprias pernas, porque eu já estava com um movimento pequeno meu. Então assim, eu quero te agradecer imensamente tudo que você fez por mim, mas agora é hora de eu começar a andar meu caminho sozinho. Ele ficou meio atônito, né, porque ele sabia que eu me empenhava muito nas cirurgias dele, que eu sempre ajudei bastante, que eu sempre me dediquei bastante para que as cirurgias dele tivessem sucesso, para que a gente tivesse sucesso e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele sabia da minha personalidade. Ele falou: não, realmente você tem personalidade de ter carreira solo, você é um excelente cirurgião, você, enfim, você cuida bem dos pacientes, então eu acho que você vai se dar muito bem na sua carreira fazendo o que você faz. E assim foi que eu segui minha carreira solo. Fiquei na clínica privada e depois que eu saí da Santa Casa, eu fiquei 10 anos trabalhando em clínica privada. Depois desses 10 anos, eu olhei para mim mesmo de novo e falei: se eu continuar fazendo isso pro resto da minha vida, eu vou enlouquecer. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Quando veio esse pensamento, neste momento eu recebi uma ligação do meu chefe da Santa Casa, falando: olha, estou convidando ex-alunos e ex-residentes para darem aula para os residentes aqui de algum assunto que você faça em clínica privada, alguma coisa que seja interessante, para a gente poder fazer as reuniões da disciplina. Você gostaria de dar uma aula pra gente? Eu falei: poxa, eu gostaria, tem um assunto assim, assado e tal. Ele falou: ótimo. Marcamos, eu fui, dei a aula, todo mundo adorou a aula. Aí o meu chefe falou: mas funciona mesmo? Eu falei: funciona. Você não quer que eu demonstre? Ah, faz uma cirurgia demonstrativa pra gente. Aí fui lá, marcamos um dia, fiz a cirurgia, aí todo mundo: nossa, funciona, que legal, que bacana. Aí acendeu uma vontade de voltar para Santa Casa. Aí perguntei para ele: será que tem alguma possibilidade de eu voltar para Santa Casa, fazer algum trabalho, mesmo que voluntário, porque eu não quero ficar só na clínica privada. Aí ele falou: tem 2 maneiras, a primeira é como voluntário e a segunda é como pós-graduando. Aí eu pensei, eu falei: não sei se eu tô a fim de me enfiar numa pós-graduação e tal, eu quero começar como voluntário. Aí comecei como voluntário e estava fazendo tudo regularmente, ambulatório, centro cirúrgico, visita, discussão de caso, estava como um assistente mesmo. Aí passaram-se 3 meses, ele chegou para mim e falou: desculpa, você está fazendo tudo que o pós-graduando faz, por que você não se matricula logo na pós? Pelo menos você pega mais um título, um diploma,
e vai te ajudar no teu currículo, ao invés de ficar aqui como voluntário a vida inteira. E isso não vai ter, vamos dizer, um documento que te comprove o que você fez um trabalho ou alguma coisa. Aí eu pensei, falei, quer saber, ele tem razão, né? Eu vou encarar esse desafio, mais esse desafio. E aí eu entrei no mestrado na Santa Casa, na área de cirurgia, e segui meu trabalho de mestrado seguindo a linha de pesquisa dele, que ele tinha terminado o doutorado e ele já seguiu uma linha de pesquisa, que foi onde eu continuei essa linha de pesquisa. E nesse meio tempo, acho que mais uns 3 ou 4 meses depois, um dos assistentes que era contratado pediu demissão, que é uma coisa relativamente rara. E aí nesse momento ele chegou para mim e falou: poxa, você está no momento certo, na hora certa. Eu gostaria de te contratar como assistente. Então você está na pós-graduação, você já está se dedicando, você faz o trabalho do assistente, quero te indicar para ser contratado. E aí fui contratado. Então, em pouco tempo eu já estava na pós-graduação, contratado como assistente da disciplina e trabalhando bastante lá e trazendo para Santa Casa. Olha que interessante, que foi uma coisa que todos os residentes amaram: a experiência de um médico de clínica privada, que era uma coisa que eles sentiam um pouco de distância entre a parte acadêmica e a parte privada. E eu justamente procurava trazer para eles uma visão mais ampla, não só da parte acadêmica, mas ver o que existia além da Santa Casa, como se posicionar no mercado de trabalho bastante competitivo, quais são os nossos diferenciais como médicos. Sempre busquei trazer para eles essa questão humanista, essa questão de você se dedicar ao paciente, que isso numa clínica privada tem um peso muito relevante. Então eles amavam, e aí eu comecei a dar, não digo aulas, mas explicar como que você gerencia uma clínica privada, como que você faz os seus investimentos, como que você tem que montar a estrutura, administra funcionário, que são coisas que ninguém aprende na faculdade de medicina até hoje. No fundo, a gente é uma pequena empresa e a gente tem que gerenciar essa pequena empresa. E isso depende de um conhecimento. A gente conhece vários colegas que montaram clínica privada e que quebraram, porque não souberam administrar ou investir de uma maneira correta. Então, toda essa experiência que eu acabei trazendo para eles foi muito interessante. Fiquei mais 10 anos contratado na Santa Casa como assistente. E aí, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de falar. Eu comecei a ter uma aproximação maior com a indústria farmacêutica. Por quê? Porque as indústrias produzem materiais, a gente usa esses materiais, e eu comecei a ver alguns resultados interessantes e comecei a documentar tudo isso. E aí, quando a indústria percebeu que eu tinha tudo isso documentado, organizado, catalogado, assim, com segmento de curto, médio e longo prazo, eles falaram: nossa, você tem um material fantástico, você não gostaria de trabalhar com a gente para dar aula, palestras, não sei o que? Eu falei: gostaria. E assim foi. E aí, em um prazo relativamente curto de tempo, eu estava dando aula no mundo inteiro. E isso para mim começou a abrir outras portas. E aí eu comecei a cair de novo naquela questão dos 10 anos. Eu falei: puxa, eu não quero continuar fazendo a mesma coisa para o resto da minha vida, eu quero buscar novos horizontes. E aí eu acabei pedindo demissão da Santa Casa. Primeiro porque eu estava viajando muito, e eu falei para o meu chefe: não é justo eu também ficar me ausentando com frequência do serviço, porque eu sei que sobrecarrega, né? Aí ele falou: não se preocupa, a gente dá um jeito, a gente não quer que você saia, tal. Eu falei: o que é certo é certo. Então tem muita gente que vai querer essa posição porque vai se desenvolver e vai poder contribuir de uma outra maneira para a disciplina. Então vamos fazer a fila andar, né? Não tem que ficar aqui a vida inteira. Eu fiz o meu papel aqui.
E eu entendi que nesse momento eu estava fechando um ciclo. Então tudo que eu recebi de bom grado dos meus professores, eu estava devolvendo de bom grado para os meus residentes, e esse ciclo estava se fechando. E foi aí que eu saí da Santa Casa. E hoje o que acontece? Eu dou aula no mundo inteiro para falar de vários assuntos, alguns assuntos que podem estar relacionados a empresas, outros assuntos que não estão relacionados à empresa, porque você aumenta muito o teu network. E aí teus colegas acabam conhecendo o que você faz, o seu trabalho, e acabam te convidando para os eventos. Então eu tenho eventos onde são patrocinados pelas indústrias e tenho eventos que os meus colegas me convidam pela qualidade das aulas, pelo material que eu levo, pelo conhecimento e tudo mais. E isso para mim é fantástico, porque assim, eu estava este ano estava num evento que é um evento de líderes de opinião dentro de uma indústria, né, que eles coletam as nossas informações para desenvolverem novos materiais e novos produtos. E é um evento que pega cirurgiões do mundo inteiro. Eu era o único representante brasileiro. Eu encontrei um médico americano mais novo do que eu, e ele chegou para mim e falou: você se lembra de mim? Aí eu falei: desculpa, eu lembro da tua fisionomia, mas eu não lembro ao certo da onde, como. Aí ele falou: você lembra que uma vez você foi dar aula em Stanford? Aí eu falei: bom, isso eu nunca vou esquecer, porque dar aula em Stanford não é para qualquer um. E só fazendo um parênteses, eu lembro que no dia que eu dei aula em Stanford, na hora eu lembrei do meu pai já é falecido, mas eu lembrei dele pelo seguinte: eu olhei para o céu assim e falei: olha, pai, para quem não acreditava que eu ia ser médico, até que não me dei tão mal, né? Porque eu estou dando aula aqui em Stanford, né? Então eu dei risada sozinho, porque eu lembrei dos comentários dele. E eu brincava com ele que ele queria que eu fosse arquiteto. Eu falo: pai, hoje eu faço arquitetura corporal, porque como cirurgião plástico eu trabalho com o corpo de uma maneira estética, né? E aí ele comentou comigo: eu também não esqueço o dia que você veio dar aula aqui, porque você fez alguns comentários, você falou algumas coisas que mudaram a minha maneira de ver a medicina. E eu apliquei vários dos conceitos que você colocou nessa aula, e eu me diferenciei na minha comunidade. Então hoje eu sou um médico que tem uma reputação, eu tenho Agora, você imagina, você no papel de educador, você receber um feedback desses, eu acho que é o maior prêmio que uma pessoa pode receber quando você realmente se dedica a melhorar a vida das pessoas, né? Então foi um retorno muito positivo. E a fase da vida que eu estou agora é justamente uma fase onde eu estou parte do meu tempo dividido para a parte educacional e parte para a minha clínica privada. Por quê? Porque eu vejo mais uma transição na minha carreira. Então, a carreira do cirurgião, ela tem uma limitação que é física, né? O trabalho do cirurgião, ele é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito físico, é um trabalho braçal, não deixa de ser intelectual também, mas as habilidades, né, a resistência, uma série de coisas a gente vai perdendo conforme a gente vai envelhecendo. E eu vejo esse um momento de transição para eu trabalhar a questão da educação, para quando eu não tiver mais a mesma força de trabalho como cirurgião, eu continuar fazendo aquilo que eu gosto, que é a parte de ensino, só que de uma outra maneira. Então não tanto ativamente, mas mais traduzindo ou trazendo toda essa experiência adquirida ao longo de uma vida para futuras gerações, para mostrar: olha, esse caminho dá certo, esse caminho não dá, aqui os problemas são esses, as soluções são essas. E isso se materializou na fundação de uma empresa de educação médica. Então a gente montou uma empresa de educação na área médica e a gente procura fazer parcerias com indústrias onde a gente faz
desde treinamento de equipes de vendas, onde eles precisam ter conhecimento médico, e aí a gente traduz o conhecimento médico para uma pessoa leiga. A gente traz a visão do consumidor para a indústria. Então, por que eu, consumidor, me interessaria pelo seu produto? Porque vocês têm treinamento de vendas, mas você não sabe se o que você foi treinado é o que realmente me interessa. Quem sabe o que interessa é o consumidor. E quando eu comecei a comentar isso abriu uma outra visão da indústria, porque eu falo, poxa, mas ninguém pensou nisso. Eu falei, pois é, eu como consumidor e vendo a maneira como que vocês vendem pra gente os produtos, muitas vezes eu vejo gaps, eu vejo, vamos dizer, situações que não são contempladas para nós e que, se fossem, abriria uma outra percepção em relação ao produto. E isso foi trazendo um monte de outras novas coisas para nossa empresa, para nossa indústria, para nossa empresa de educação médica. Então, assim, a carreira médica ela é uma carreira extremamente dinâmica. Se você tiver a cabeça aberta, não tiver medo de ousar ou de fazer coisas diferentes, eu acho que você abre a sua carreira de uma maneira fantástica. A gente não precisa fazer sempre a mesma coisa a vida inteira. Aliás, até Einstein dizia, como é que você quer que sua vida mude se todos os dias você faz as mesmas coisas, né? Ela nunca vai mudar. Então, ter a cabeça aberta, ter disponibilidade, se empenhar, batalhar por seus sonhos, aquilo que você quer, e as coisas vão se abrindo, as coisas vão... Semana que vem eu vou dar aula no Royal College of Physicians em Londres. Estou super contente porque é um evento um dos eventos mais importantes de cirurgia mamária, que é o que eu mais faço dentro da cirurgia plástica no mundo. E o convite partiu do presidente do congresso, ou seja, ele, por conhecer meu trabalho, me convidou. A gente vai fazer uma sessão conjunta entre São Paulo e Londres, onde eu vou moderar a parte da América Latina em Londres para o Brasil. E a sessão vai ser de um tema atual que está tirando o sono dos cirurgiões plásticos, e a gente vai buscar fazer como se fosse uma visão mais global desse tema. Então, assim, a vida vai te dando alguns prêmios, e esses prêmios é justamente essa questão de integração, de você possibilitar uma melhora de vida para muito mais pessoas. Então, o meu objetivo, e é isso que me deixa muito feliz como médico, é que aquele, vamos dizer, mote inicial que me fez tornar médico, que era poder ajudar o ser humano, hoje eu percebo que isso se potencializou numa escala muito maior. Porque quando você parte para a parte de educação, se você planta várias sementes em vários cirurgiões e eles podem capilarizar esse conhecimento, então, ao invés de você só estar ajudando o seu paciente, na verdade você está ajudando muito mais pacientes que vão vir através desses médicos. Então você consegue potencializar aquele sonho que você teve no começo. E é por isso que educação é uma coisa que me traz muito prazer. E só para encerrar, para ver como a gente pode ser, vamos dizer, diversificar, as pessoas gostam tanto das minhas aulas que eu falei, poxa, por que eu não posso fazer um curso de como ensinar os médicos a darem boas aulas? E aí eu montei esse curso, e esse curso já está fazendo sucesso, porque vários colegas me perguntam, poxa, mas como é que você faz, e por que você faz e tal. E aí a gente montou um curso para justamente auxiliar os colegas que querem fazer aulas diferentes, palestras diferentes, enfim, a fazer esse curso para melhorar suas práticas de ensino e tudo mais. Então já também está derivando para outras coisas. E acho que essa é a beleza da vida, né? A gente seguir caminhando.